Piores episódios dos animes. Esse vídeo é uma parte 2, na primeira parte eu falei sobre o pior episódio de One Piece e Hunter x Hunter, então pra quem não viu eu recomendo assistirem aquele antes. Mas fica tranquilo que eu vou relembrar os critérios. As notas consideradas pra descobrir qual é o pior episódio de cada anime foram tiradas do IMDb, e sem considerar os fillers. Porém eu também vou mencionar a pior nota, que na maioria das vezes é um filler, vocês vão entender. Vamos nessa. Parece uma anaconda, a minha rola é grande e grossa e todo mundo diz que parece. O pior episódio canônico de Naruto é o 41, Peleja de Kunoichi, as rivais lutam pra valer. Esse episódio se passa durante as preliminares da segunda pra terceira fase do exame Chunin, onde os genins que passaram da segunda fase estavam lutando entre si em combates decididos aleatoriamente. Isso porque o número de equipes qualificadas até ali era o dobro do desejado. Esse episódio começa com Kankuro tendo a sua luta, que foi anunciada no episódio passado, contra o Mizumi, um dos espiões de Otogakuri, a Vila Oculta do Som. A luta se inicia e no primeiro choque entre os dois, Mizumi já usa sua técnica de corno, essa aí de enrolar o adversário, que se chama modificação física suave, ameaçando quebrar o pescoço do Kankuro caso ele não se rendesse, coisa que ele não fez. Mas quando o Mizumi pensou ter vencido, o Kankuro vira um Fred Fazbear ali e prende o Mizumi. O tanto de criança que não deve ter sido traumatizada por isso é brincadeira. O verdadeiro Kankuro, o usuário do jutsu de marionetes, estava escondido onde todos pensavam estar o Corvo, a marionete mais icônica dele, virando o jogo e sufocando assim quem o tentou sufocar, ganhando a luta. Porém isso tudo acontece em apenas 5 minutos. Faltando ainda 15 minutos de episódio, e com esse título você já sabe qual é o pior episódio de Naruto clássico: Luta de Mulher. Muitos acham que esse é o pior episódio de Naruto só por ter a luta da Sakura contra a Ino. Porém, eu acho que essa galera não bate muito bem das ideias, não. Esse bicho é tralalero. Já que pra mim esse é um dos episódios mais bonitos, tanto em temática quanto em visual. Mas relaxa que eu vou te explicar assim como a Sakura explicaria algo para o Naruto. Esse episódio conta mais sobre a rivalidade dessas Kunoichi. Ao terminar da luta de Kankuro, Sakura vai ao banheiro pra se limpar e ver como estava o seu cabelo, que ela tinha cortado há um tempo atrás, no episódio 32, o Florescer de Sakura, que dá bastante contexto, então vamos lá. Nesse episódio descobrimos que a Sakura e Ino eram amigas próximas quando mais novas, e que a Ino que fez a Sakura não mais sentir vergonha da sua testa ao dar a ela uma faixa pra prender o cabelo, mas que acabaram se afastando, virando rivais ao descobrirem que ambas tinham um crush no mesmo boy. Que é meio patético, vamos concordar, mas o Naruto rivalizava com o Sasuke por menos. Os moleques disputavam pra ver quem comia mais e os dois vomitavam na mesa. Fala baixo que eu não sou surdo. Mas a Ino se impressiona com a Sakura, que ao ser presa acaba cortando seus cabelos que eram cuidados com tanto esmero, sabendo que não adiantaria tentar ferir a Kin, a genin de Otogakuri, enquanto vemos um flashback que mostra que a Ino e a Sakura só deixaram o cabelo crescer por um rumor de que o Sasuke só gostava de mina com cabelo longo. Não poderia estar mais errada a perebenta que espalhou esse boato como se fosse verdade. Ou será que não? Essa cena é muito da hora, né? O desabrochar de Sakura significa tanto que ela não será mais aquela a sempre ser protegida, quanto que ela também não se importa mais em fazer os gostos de ninguém, aceitando sua personalidade forte, sendo esse um amadurecimento incrível da personagem. É o que parece, né? Mas infelizmente tudo continua do mesmo jeito com o Sasuke, tóxico e preocupante. E tudo piora com o seu amor platônico sendo correspondido não à altura, porém correspondido, enquanto ela estava com o cabelo longo. Mano, não pode deixar o Kishimoto com uma caneta por mais de 1 hora que o cara se perde. Brincadeiras à parte, essa evolução da personagem, que não serviu de muita coisa pra frente, né? Não deixa de ser muito foda. E Ino supera seu medo ao ver que, com Naruto, Sasuke e Lee imobilizados, a Sakura simplesmente floresceu, assim como está no título do episódio. Farta de ser protegida, agora é ela que mostrará as costas para os seus companheiros os protegendo. Saindo desse episódio que é quase um complemento essencial para apreciar da melhor forma possível o episódio 41, voltamos para a arena na torre central da Floresta da Morte, onde Ino aparece e pergunta se não seria melhor que a Sakura desistisse. Porém, a Sakura vai cair pra porrada, afinal ela é uma nova mulher, por enquanto, até o Kishimoto esquecer do desenvolvimento que ele deu pra própria personagem. E ao retornar para a arena, o próximo duelo é anunciado, e é Sakura versus Ino. Torcedores, calma. No início da luta, elas trocam algumas porradas, mas a Sakura percebe que a Ino está se segurando, já que assim como a Sakura, ela também está se lembrando da infância delas. Flashback, na Academia Ninja, elas tiveram uma aula sobre arranjo floral um dia, que ajudaria as futuras Kunoichis em missões de infiltração, onde a Ino se destacou por ter um vasto conhecimento sobre o assunto. Ela fala sobre uma flor chamada Cosmos, e de como ela é linda e fica em harmonia com qualquer folhagem em um arranjo, e pergunta pra Sakura se ela não é tão bonita quanto uma flor Cosmos, mas é interrompida por bullies, que vão zoar a testa enorme da Sakura, mas a Ino simplesmente taca flores como se fossem kunais ali na boca da mina. Sakura mentalmente destaca todas as qualidades da Ino, como a sua inteligência, sua beleza, seu estilo e sua proeficiência com ninjutsu shurikens, e sente não ser nada perto dela. E então ela pergunta se a Ino é uma flor Cosmos, se
que ela é algo além de um simples complemento. Ino então responde que Sakura é na verdade um botão esperando florescer, e que acha muito triste quando botões não florescem, já que eles poderiam se tornar flores ainda mais lindas que a própria Cosmos. E foi por isso que ela deu aquela faixa pra Sakura, para que ela não murchasse e nunca florescesse. Voltando para o presente, Sakura admite que Ino foi sua maior inspiração, porém chegará a hora de superá-la, já que a Ino ainda a trata como uma criança, e com isso acaba também se limitando quando contra ela. Então Sakura começa a xingar a Ino para fazer ela começar a lutar de verdade e parar de se reprimir. Temos um breve flashback que mostra que quando o time 7 e o time 10 foram formados, cada uma prometeu que não seria derrotada pela outra. E ao devolver a faixa da Ino, Sakura fala que só colocará a bandana na testa quando for uma verdadeira ninja. E Ino gosta da ideia. Voltando pro presente, elas se tornam verdadeiras kunoichis, partindo para um duelo sem mais se conterem, que fica pro próximo episódio. O fato desse episódio ser mais diálogo do que luta, creio eu ter sido um grande responsável pela nota baixa desse episódio, que com certeza deveria ser superior a 6,7. Ainda mais tendo em conta que 4 episódios depois tem um episódio com a nota quase 8, que o clímax é o Naruto peidando na cara do Kiba. Pô, eu não decidi os critérios pra quebrá-los tão rapidamente. Então esse é por votação o pior episódio canônico de Naruto. A Dalva. Mas tem muitos episódios piores em avaliação, afinal Naruto é 40% filler. O anime poderia terminar com menos de 135 episódios, porém tem 220, ou seja, depois do episódio 135 teve 84 episódios filler seguidos. E daí sim o último episódio, que poderia ter sido lançado em 25 de maio de 2005, mas foi lançado somente em fevereiro de 2007. E dentre todas essas pragas de fillers, o pior episódio de fato é o episódio 26, Relatório Especial ao vivo na Floresta da Morte, que é um episódio de recapitulação dos primeiros 25 episódios. E assim como em Hunter x Hunter, também tem um contexto interessante, mas que não passa de um disfarce para uma recapitulação, sendo esse o primeiro filler, que foi avaliado com uma nota de 4,4, que é muito por ser uma recapitulação, já que o contexto é uma entrevista do Konohamaru sobre o exame Chunin para o jornal da Academia Ninja. São cenas bem divertidas. O pior episódio canônico de Naruto Shippuden é o 254, Missão Rank S Ultra Secreta. Nesse episódio, Naruto e Bi estão no Genbu, uma ilha tartaruga gigante do país do relâmpago, onde foram mandados com a intenção de relaxarem, tirarem umas férias ali. Mas o real objetivo era protegê-los da Katsuki durante a Quarta Guerra Mundial Ninja. E a tartaruga começa a se mover, já que a localização dos Jinchurikis foi descoberta e comunicada para o Kabuto, Madara e companhia. Para segurar o Naruto ali enquanto a guerra ocorre, a suposta missão Rank S dada ao Naruto pela quinta Hokage é formar um esquadrão de animais para a guerra. E ele obviamente cai nessa baboseira. Enquanto ele vai perguntar para o King, um gorila, quais eram os animais mais poderosos da ilha, aparece o Avestruz Ninja, que foi um personagem apresentado em alguns episódios atrás em um filler. Então por que eu tô citando esse episódio já que ele é um filler? Aí que tá, ele não é. É o que chamamos de semi-filler, ou seja, a história canônica avança com o decorrer do episódio, porém tem essas paradas sem nexo do esquadrão animal pra guerra, que rapidamente vira um furo de roteiro, já que nessa parte no mangá o Naruto nem mesmo sabia que ia ter guerra. Enquanto no anime, depois de dar essa missão aí, o Aoba fica falando sobre uma tal pesquisa ecológica, que é a desculpinha pro Naruto tá ali no mangá, porém que só foi citada agora no anime, enquanto o Yamato fala que seria um problemão se o Naruto descobrisse sobre a guerra, que ele ia querer ir pra lá. Mas eles disseram pro Naruto sobre a guerra, e ainda deram uma missão relacionada a ela, no mesmo episódio, alguns minutos atrás. Certeza que isso aqui foi um erro doloso, quando a intenção de errar, não é possível. Bom, seguindo aí esse episódio, fica nessa patifaria aí de namorada dos animais mais poderosos da ilha que se apaixona pelo Naruto, fundindo ali a ira dos 4, enquanto o avestruz foge, coisa que não tem no mangá. Daí corta a cena e mostra o Madara, mostrando o Gedomazo e seu exército de 100 mil Zetsus pro Kabuto. A galerinha da Pierrot tava tão viciada nos fillers que deram um jeito de enfiar até entre os acontecimentos canônicos. E eu acho que foi isso que fez avaliarem tão negativamente esse episódio, que é muito interessante, principalmente por causa do arsenal do suposto Madara ali. Mas também tem o Kabuto indo pra Genbu ali junto do Deidara, que voltou à vida com o Edo Tensei, os Kages reunidos em Kumogakure, tomando providências ao serem informados ali sobre o vazamento da localização dos Jinchurikis, onde com o consenso da maioria, não sei como, mandaram uma unidade de elite liderada pelo Kage mais idoso, Rakitico, como reforço. Só que ainda fodão Tsuchikage.
Yoshikage. E o choque entre essas duas forças, o reencontro do renegado com o líder da sua antiga vila, tem muita coisa da hora, terminando assim o pior episódio majoritariamente canônico de Naruto Shippuden. Com uma nota de 6,6, claro, graças ao filler ridículo que meteram ali no meio do episódio canônico, que também criou o furo de roteiro mais evitável de todos os tempos. Porém, a pior nota, contando os fillers, é obviamente a do episódio 377, Naruto contra Naruto Robô. O episódio é sobre um mecha Naruto que foi criado pelo Orochimaru, restaurado pelo Pain e configurado pela Katsuki para capturar o Jinchuriki da Nove Caudas. Porém, ele se alia ao Naruto porque o Itachi hackeou o bagulho e configurou para que ele ajudasse o Naruto virando uma armadura Homem de Ferro e destruindo a raposa de Nove Caudas mecha que foi invocada na vila pelo Orochimaru. Simplesmente 3,5. Eu estava desesperado, então ele diz: Piraquim já tocou aí! Eu falei! O pior episódio de Jojo Bizarre Adventure é o 26, de Diamonds Unbreakable, a quarta parte, e é chamado de O Pivete do Jankin Vem Aí, que inicia com o fantasma do pai do Yoshikage, o Yoshihiro Kira, buscando pessoas aptas para se tornarem usuários de stand, para dificultar ali o grupo de All-Star, que está atrás do seu filho. E seguindo a flecha, ele dá o poder de um stand para Ken Oyanagi. Rohan fotografa alguns homens, buscando encontrar ali alguém que se encaixe na faixa etária e estatura física do Yoshikage Kira, que tinha acabado de mudar sua aparência no salão Cinderela. Enquanto ele explica isso pro Joseph, o Ken chega pedindo pra que o Rohan jogasse pedra, papel e tesoura com ele. Daí o Rohan é desnecessariamente filha da puta com o moleque. Quem é esse moleque feio? Sempre tem um tipinho estranho em toda estação de trem. O Rohan foi tão desnecessário nessa parte que até me lembrou o Megatron do Transformers de 84. Megatron, um dos humanos escapou. É o Marechado! E o Zabuza também, quando encontrou Haku pela primeira vez. Que menino de rua patético. O Ken continua a persegui-lo, falando que lê o mangá de Rohan, Dark Pink Boy, na revista semanal da Shonen Jump, e insistindo ali pra que ele jogasse pedra, papel e tesoura com ele. Até que Rohan percebe que aquele garoto é na verdade um usuário de stand, já que ele tem literalmente um buraco na cara. Quem será que é o usuário de stand? Mas com seu Heaven's Doors, Rohan lê na memória do Ken o seu nome e a sua idade, que no caso é 11 anos, que aquele machucado dele é de um acidente, que a gente já sabe que não é, e que ele pretende jogar tesoura. Daí o Rohan desiste, né, facilmente da possibilidade do garoto ter um stand e joga Jokenpô, trapaceando, né, já que ele já sabia, e ganha da criança. Indo para o café, ele ocasionalmente se encontra com o idiota do Josuke, o trouxa do Okuyasu e a maluca da Yukako, segundo ele mesmo. Mas sim, menos importante e ainda menos agradável, o pivete feio tá ali de novo, que faz o Rohan ficar numa situação constrangedora ali, ganhando a sua revanche no Jokenpô e perdendo novamente. Mas ele não desiste, e na livraria ele pega o livro que o Rohan iria comprar, o obrigando a jogar novamente. Mas o Rohan joga logo uma pedra na fuça do moleque pra ele parar de encher o saco. Mas acaba perdendo, já que o Ken jogou papel, assim ativando o seu Boy to Man, que rouba 1/3 do Heaven's Door de Rohan, o obrigando a ser ali o melhor de 5 no Jokenpô, pra recuperar seu poder. E agora sem a capacidade de prever os movimentos do Ken, já que agora ele retém parte do seu poder, que o torna imune aos poderes do stand. Rohan está na vantagem de 2 vitórias para uma derrota, mas isso muda rapidamente graças à incrível sorte de Ken e falta de sorte de Rohan. Agora com o jogo empatado, tudo indica que Rohan perderá. Porém, antes de jogarem, Josuke e Joseph aparecem na esquina. Porém, mesmo com o Rohan, o moleque com um buraco na cara e a fotografia do pai do Yoshikage Kira com uma flecha de stand na mão no meio da rua, o Joseph não acha nada estranho e vai embora junto do seu filho. Na jogada final, Rohan canta a bola, dizendo que jogará papel, e assim ele faz. Tudo indica que Rohan perdeu e que além de entregar seu poder ali ao inimigo, que consequentemente causaria sua morte e a vitória de Yoshikage Kira, visto a sua importância, né, para a revelação da identidade do inimigo. Porém, no último segundo, a tesoura do Ken vira uma pedra graças a Shizuka, a bebê adotada por Joseph, que de algum jeito foi pega pelo Rohan, ou melhor, sequestrada, e forçou a mão do Ken, que tinha jogado o papel, virar uma pedra, assim como o Rohan escreveu na alma dela. Rohan pretende destruir parte do Boy to Man, para que o Ken continuasse vivo, porém sem seus poderes, mas Ken admite sua derrota e prefere a morte do que ser manipulado, pulando assim na frente de um caminhão. Porém é salvo por Rohan, que pula na frente para salvá-lo, enquanto a fotografia ficou presa ali no para-brisas do caminhão, o fazendo desviar dos dois, mostrando ali que a sorte estava agora do lado de Rohan. Rohan, admirado pela determinação de Ken, diz que não irá inutilizar seu stand, mas que não é para ele usar seus poderes para o mal. Acabando o episódio com Joseph e o Josuke lembrando de algo só um pouquinho importante, que é que meio que eles tinham acabado de adotar uma criança, que no caso não estavam com eles. Oh my God!
acabando o episódio com geral caçando ela ali, que foi largada no meio da calçada e ficou totalmente invisível graças a seu stand. Esse episódio teve uma nota criminosa de 6,3. Mas cara, isso é o suco de Jojo. É um episódio esquecível, sim, mas mesmo assim continua sendo bem divertido. Mas mesmo assim você acabou tendo a pior nota de Jojo, afinal Jojo não tem fillers. Não! Roubaram meu pau! Destroço! O pior episódio de Dandadan até então é o episódio 12, Partiu Casa Amaldiçoada. O último episódio da primeira temporada, e eu acho que vai ser difícil algum episódio ter uma nota mais baixa do que esse, já que Dandadan não terá fillers, eu espero. Esses dois últimos episódios adaptam o início do arco da Casa Amaldiçoada, e esse já é um dos problemas. O episódio começa com o nosso querido trio assombrado insistindo para que Seiko deixasse a boneca Hana residir ali na sua morada, que mesmo relutante acaba aceitando. Enquanto Didi ajuda Momo a preparar a mesa, Okarun se lembra das palavras do Taro para Hana no episódio passado e decide que sem recuar ele irá lutar, selando com essas palavras em voz alta sua vontade de se aproximar da Momo, ao invés de sempre se afastar como ele vem fazendo. E ele está determinado em fazer isso para que ele não se arrependa depois. É uma cena muito legal, mas também é de cair o cu de tanta vergonha alheia que gera. A Momo representa muito bem os espectadores nessa cena, mas então Seiko fala que a Momo vai passar o final de semana na casa do Didi para exorcizar uma maldição, e Okarun já fica enciumado até que Momo fala que ia convidar de qualquer jeito ele pra ir junto, já que ela não se sentiria segura de fazer isso sozinha. Daí tem uma cena do Taro no corredor da escola indo encontrar a Hana, né, de madrugada e assustando um pessoal lá que tava lá por algum motivo. Chegando lá na residência Ayase, onde a Momo apagou de tanto esperar, apenas ao amanhecer por conta de um acidente. Diferente da Momo, o Didi não conseguiu dormir nem um pouco, por causa desse bicho aí que parece uma mochila de criança, que é o mal olhado. No trem, a caminho para a cidade de Daija, Okarun luta contra seus sentimentos ruins e acaba descobrindo que tem muito mais em comum que o Gigi do que esperava, já que o Didi se empolga quando ele fala sobre os criptídeos, que são basicamente animais que alguns pensam que existem, mesmo não tendo nenhum fundamento científico. E coincidentemente ele fala sobre o Tsushinoko, mais especificamente, que é um yokai, e uma figura importantíssima nesse arco. Inclusive tem um templo sobre essa bichona aí na cidade de Daija, que também tem como pontos turísticos suas fontes termais. Didi explica que ele e sua família se mudaram pra lá por conta do trabalho do seu pai, que é um professor e foi ali pra pesquisar sobre um vulcão. Enquanto eles sobem no morro onde o Didi mora, vemos que os bichos mais escrotos possíveis, tanto visualmente quanto moralmente, que o Tatsu nomeou de família Kito, estava observando ali o nosso querido trio. Na casa do Didi, de princípio o Momo não sente nada, e por isso vai para o distrito de fontes termais, visando que o Didi e o Okarun se aproximem ainda mais, já que ela viu como os dois estavam se divertindo no trem, e quer que o Okarun faça novos amigos. Então os dois que ficaram ali, né, decidem jogar bola. O Okarun tem o passe sem olhar do Ronaldinho, porque pra errar desse jeito só se ele tiver com o olho fechado, e também tem o domínio do Neymar, do Al Hilal, todo quebrado. Ou seja, ele mata a bola. Enquanto isso, o Didi é muito bom, né, obviamente, já que ele é todo atlético. Até que o Didi faz a fatídica pergunta: Você gosta da Momo? Okarun diz que por ela ser sua primeira amiga, ele a respeita muito e que ela é muito importante pra ele. Didi então vai além e diz que a ama. Okarun diz que também ama ela e começa o X1 dos guri pra ver quem ama mais a Momo. Até que o Didi diz que ganha por ser o amigo de infância dela, enquanto Okarun diz que venceu por lembrar da speedrun de selinho acidental dele. Didi fala que isso não vale e fala pra ambos serem amigos, mas surpreende o Okarun ali com uma chave de braço, enquanto fala pro Okarun desistir da Momo, coisa que ele se nega a fazer, até que Okarun percebe o cubo, que me impressiona o fato de não terem percebido antes um quadrado enorme na parede, que aparenta ser um cômodo sem acesso, tanto externo quanto interno. Então eles decidem quebrar a parede, pra ver se não tá ali o responsável por mandar os pais do Didi pro hospital, e que poderia ter causado algo muito pior. Isso enquanto a Momo é atacada pela família Kito, que tem tudo pra ser os vilões mais odiáveis de Dandadan. E o episódio acaba assim. É de se esperar que o último episódio seja um dos melhores. Claro, mesmo aqui não sendo, ainda foi legal, porém esse pareceu um gancho de episódio pro outro episódio. Mas não, eles usaram isso aqui simplesmente como um gancho pra próxima temporada, que só será ou foi, dependendo de quando você tá assistindo esse vídeo, lançada depois de mais de 6 meses. E por isso esse episódio recebeu a pior nota, que mesmo assim é alta, que é 7,7. Que não é baixa, mas ter a pior nota sendo o último episódio da temporada, dá pra entender que não foi à toa. Foi como um banho de água fria essa ideia deles começarem a segunda temporada com os pés na porta. Já vai começar na porradaria. Porque tudo que seria uma preparação interessante de início de temporada, até pra fazer o público imergir novamente na história, né, já que teve que esperar mais de 6 meses, foi espremido ali mesmo na primeira temporada, só pra fechar os 12 episódios, fazendo assim um puta de um suspense pra nada. Não tem uma recompensa, tá ligado? Você espera e espera pra descobrir que vai ter que esperar mais um pouco.
Não é escrito não, vocês pensaram que eu era notebook, foi? Não, não sou notebook não. Mesmo que menos épico, eu acho que o final do episódio 11, com aquele discurso do Taro, que faz ali todo um paralelo com o Karun e a Momo, fecharia a temporada de uma forma bem mais satisfatória. Os cafetões, feijão doce, masturbações. O pior episódio de Jujutsu Kaisen, por não ter filler, é o 21, Jujutsu Koushin. Ele se passa logo após a invasão das maldições na escola de Tóquio durante o evento de intercâmbio das escolas, onde vemos o Mahito impedindo o Haruta de matar Hanami, que tinha ficado todo lascado ali por causa do roxo do Gojo. E o Mahito faz isso logo depois de ter invadido o armazém Jujutsu e passado a mão nos 6 dedos do Sukuna e nos fetos da pintura da morte, que eles vão usar pra fazer merda depois. Após isso, vemos um flashback do Kenjaku explicando todo o plano deles, de que toda aquela invasão era na verdade uma distração para roubar os objetos amaldiçoados. E ele também revelou que no dedo que a escola recolheu da tragédia com a mãe do Junpei, causada pelo Mahito, ele tinha colocado um amuleto com a energia do Mahito para que ele pudesse localizar o armazém de objetos amaldiçoados. Dentre ali as milhares de portas que o Tengen ficava embaralhando. Falando dessas coisas, sabe? Planejamento, objetivos concretos, coisas de um possível vilão final decente, né? Você quer roubar o banco, você tem que ter planejamento antes de roubar o banco. Os funcionários dos colégios se reúnem para discutir o ocorrido, descobrindo apenas sobre a existência de uma certa criança monge, que é o Uraume. Mas não sabendo nem mesmo os objetivos das maldições, eles decidem cancelar o evento. E Gojo se opõe, falando que quem deve decidir isso são os alunos, que depois de descansarem um pouco, menos o Itadori, falam que também querem continuar o evento para se fortalecerem. E o fraudulento do Gojo vai lá e adultera ali o potinho de formas de competição, colocando beisebol. Aí você já descobre o motivo desse ser considerado o pior episódio de Jujutsu Kaisen, pelas notas, obviamente. Simplesmente nota baixa garantida da galera que não é japonês, estadunidense ou nativo de algum dos outros poucos países onde esse esporte é consideravelmente relevante. Mas é divertido mesmo não entendendo nada das regras do esporte, assim como eu. A Kazumi tá se sentindo mal ali, né, por ter dormido durante a invasão inteira, mas pelo menos ela consegue não falhar tão miseravelmente uma rebatida. A Momo não entende as regras e só saiu correndo. O Camo de rebatedor nem tentou, já que ele tava tendo um flashback da manhinha dele, que foi separada dele pelo clã Noritoshi, facilitando a vida do Yuji, que tava de receptor. Na vez da Nobara rebater, o Mekamaru, entre muitas aspas, é o arremessador, mas mesmo assim ela consegue rebater. Daí temos o Megumi rebatendo, que é, no mínimo, funcional, corre numa tiriça do caralho. A Maki rebatendo é a melhor até então, e não é novidade, mas a Momo apela e pega a bola voando. E isso tudo vale, já que eles estão com um a menos. Daí temos a melhor cena do episódio, que é do Aoi no rebater e morrendo, ou quase isso. Enquanto isso, os diretores conversam sobre o Yuji. O diretor de Kyoto, Gakuganji Yoshinobu, diz que as regras do grupo devem prevalecer sobre o individualismo, e que não era nem pro Yuji ainda estar vivo. Enquanto o diretor do colégio de Tóquio, Yaga Masamichi, diz que ele vem ajudando e salvando vidas, e que por enquanto eles apenas devem observar e guardar os arrependimentos para depois. O Togi rebate e corre muito bem, e na hora do Yuji rebater, ele supera até mesmo a batida da Maki. E o Gojo fica felizinho que o colégio Tóquio ganhou com o Itadori sendo fodão na frente do diretor velho. E assim terminou o episódio que tem muita pinta de filler. Digamos um filler bem feito, porque o episódio é bom. É canônico e divertido, e no começo ainda tem o melhor vilão de Jujutsu explicando seus planos. Vou bater o recorde mundial em vagabundo. 7,5 não é pouco, mas sabemos que o preconceito contra o beisebol foi relevante para esses números serem assim. Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist. Como é de se esperar, até o pior episódio é bom. Ele é o 11, O Milagre de Rush Valley. Ele começa com Edward, Alphonse e Winry em um trem a caminho de Dublif, para encontrar com Izumi, a mestra dos irmãos Elric. Mas graças a Winry, que é uma mecânica de próteses, eles acabam parando em Rush Valley, a terra sagrada dos Automeios, que é um centro de produção avançado, porém mesmo assim a Winry consegue elogios ali graças às próteses do Edward. E simplesmente os mecânicos dessa cidade realmente amam Automeios, ao ponto de deixar um alquimista federal quase pelado só pra ver as próteses dele. E nessa muvuca toda, o relógio de prata, que é a identificação de alquimista federal do Edward, é roubado. Os mecânicos falam que isso é coisa da Panini, uma ladra de turistas, e também onde eles a encontrarão. Rumo à casa de um velho mecânico de automeio chamado Dominique, eles encontram a ladra, e falham miseravelmente em capturá-la, pelo menos no anime, graças a mina ser um tanque de guerra, com 2 próteses de pernas, que a Winry fica fascinada, e ao chegarem na casa de Dominique, onde além dele mora também
também seu filho e sua nora, que está grávida, a Winry fica fascinada com a expertise do Dominique, enquanto os Elrics ficam fascinados com a capacidade humana de criar vidas. Dominique analisa a prótese do Ed e diz que é pesada e questiona se esse é o motivo dele ser tão nanico. Doutor, minha chibata é torta pro lado esquerdo, pode me ajudar? Leva essa chibata lá pro quinto dos infernos das 3 vezes. E Winry pede para ser aprendiz do Dominique, para que assim ela possa ajudar ainda mais o Ed e o Al, com suas habilidades mecânicas. Dominique recusa. Não está encerrado, meu caro amigo. Reabra os trabalhos. Panini conta pra Winry ali a gentileza de Dominique, que aquelas próteses foram implantadas nela após ela perder seus pais e suas pernas em um acidente de trem, e ser encontrada pelo Dominique, que sequestrou a garota, salvando assim aquela garota que pensava não mais valer a pena viver naquele mundo. E isso ainda sem cobrar nada, e é por isso que ela rouba pra pagar o Dominique. Até que a Winry abre os olhos dela ao dizer que Dominique deu aquelas pernas a ela de coração, e que ela deve devolver na mesma moeda, e não com um dinheiro roubado. Um tempo depois, a Satella, a nora de Dominique, entra precocemente em trabalho de parto, durante um temporal que impossibilita a levada dela ao hospital. Dominique sai para buscar um médico, mas vendo que não ia dar tempo, Winry decide fazer o parto, com sua experiência básica ali aprendida em livros de medicina dos seus pais. E com a ajuda da Panini, ela consegue realizar o parto, com tanto a mãe quanto o bebê ficando bem. Ed ajuda a Winry ali a se sentar, né, depois desse trabalho cansativo, até que ela revela que abriu seu relógio, vendo a lembrança pessoal que Ed levava com ele. Não se esqueça, 3 de outubro de 1911. Essa data aí que marca um ponto de virada para os personagens, quando eles atearam fogo na casa onde tudo aconteceu e deixaram o passado para trás, com Ed em busca de reverter a situação de Alphonse. Ed inicialmente se irrita, né, por ela ter forçado o relógio que ele tinha propositalmente selado com alquimia para ninguém ver, porém depois explica para ela e diz para ela que é melhor ela voltar para Recembowl para cuidar da avó dela. Mas depois de descobrir o tamanho da determinação do Ed, ela só fica com mais vontade de aprimorar suas técnicas para apoiar os irmãos, pedindo novamente para o Dominique, agora grato pelo parto de seu neto, para que ele aceite ela como aprendiz. Ele nega novamente, mas indica um mecânico de próteses da cidade que está buscando o ajudante, e diz que não só ela como os Elrics e a Panini podem ir lá de vez em quando para ver seu neto. Assim, o Eduardo e o Alfonso Elric partem para Dublif, enquanto a Winry permanece ali em Rush Valley, para iniciar seu treinamento. Nota 7,2, novamente não é ruim. Mesmo não tendo a melhor avaliação dentre as piores de outros animes que eu citei nesse vídeo, esse pra mim foi o melhor episódio dentre os episódios que eu citei. E o filler, sim, Fullmetal Alchemist Brotherhood tem filler, sendo esse o episódio 27, Banquete do Intervalo, que é uma recapitulação onde o Hohenheim ali conflitante sobre a natureza humana e os resultados dela tem um sonho onde o pai, ou o anão do frasco, o dizia que os humanos não aprendem e que eles só devem ser usados como recursos. Em contraparte, ele também recordava da sua família, amigos e de seus bons momentos que passou em Recembowl, que renovou suas esperanças de que a humanidade podia sim mudar, acabando assim o episódio com a nota 6,4. É de se esperar a nota baixa, né, por ser uma recapitulação, mas caraca, até a recapitulação do anime é boa. O pior episódio canônico de Bleach é o 217, a bela e pequena Charlotte. Se passa durante o embate de Aizen contra o Gotei 13, em uma Karakura falsa, que foi substituída ali pela original, que foi mandada para a Sociedade das Almas. Com Aizen, Gin e Kanami presos pela Jukako Angel do Yamamoto, que é esse fogo aí, ó. Baranga descobriu que os 4 pilares em volta da cidade falsa é um portal que está mantendo a cidade real na Sociedade das Almas. E manda um Fraction, que é basicamente um servo dele, só que mais poderoso, para cada uma dessas torres, com a intenção de destruí-las. Esse episódio específico é sobre a luta do Yumichika contra o Charlotte, o duelo de dois vaidosos que decidem ali que quem for derrotado será o mais feio, começando uma batalha de beleza e força. Charlotte usa sua técnica especial e arremessa o Yumichika para o solo. Ambos ofendem ali, né, a aparência um do outro por uns momentos, porque ainda é uma disputa de beleza também. Charlotte avança novamente, com outra técnica especial com nome difícil. Mas dessa vez Yumichika consegue desviar e contra-atacar, parando na defesa de Charlotte. É o que pensa o Charlotte. Porém o Yumichika cortou seu tão estimado cabelo, fez um baby hair. Tá vendo? Baby hair. Baby hair.
despertando sua fúria, que faz com que ele ative sua Resurrection, liberando seu poder mais primitivo, seu poder Hollow. Como puderam ver, o Yumichika casca o bico, mas isso só até o Charlotte, que ficou ainda mais forte, o fazer de cosplayer de Celso Portiolli. Yumichika usa sua Shikai Fujikujaku, que não surte nenhum efeito contra o Charlotte, que usa outra técnica especial que eu me recuso a tentar pronunciar. E depois outra, mas agora era só um Zero comum. E pra finalizar, o seu Rosa Buranka, que é uma técnica que faz tipo uma expansão de domínio ali, isolando os dois em um gigante arbusto de uma roseira, onde nem mesmo a pressão espiritual é sentida por quem está do lado de fora, onde Yumichika, alguém tão vaidoso, irá morrer sem que ninguém o veja. Mas Yumichika surpreendentemente agradece Charlotte e fala o verdadeiro nome de sua Zanbakuto, que é Huriru Kujaku, liberando sua Shikai completamente, drenando ali a energia espiritual de Charlotte, acabando assim o episódio. Mas pra não deixar vocês aí na vontade, né, quem não lembra, no episódio seguinte o Yumichika vence a batalha e diz para o Charlotte que só ganhou por conta da sua Rosa Buranka, já que ele não queria mostrar a Shikai dele pra ninguém, principalmente pro Ikako e pro Capitão Zaraki, já que na 11ª divisão, qual ele faz parte, é visto como desonroso e covarde o uso de espadinha de poderzinho. Tem que ser um Australopithecus, igual o capitão da divisão até aquele momento, que tinha que bater 300 vezes com uma espada toda fodida. Ou seja, o Yumichika é enrustido e o Charlotte ajudou ele a sair do armário. Mas como eu disse, o episódio 217 acaba antes do Charlotte ser derrotado, e por isso tem a pior nota de todas, de episódios canônicos, que é 6,7. Eu achei um episódio muito divertido, as técnicas especiais engraçadas, arrastadinho, mas é de costume, aqui não é exceção, ainda é Bleach. Então o que eu acho que pesou mesmo pra essa nota foi o fato de ser uma luta que destoa um pouco do restante da invasão. E o pior episódio de Bleach, considerando os fillers, é o 311, o policial do rito de passagem. O Karacruiser ataca novamente. Resumidamente, com Karakura ficando sem Ichigo, Ishida e Shed, que foram ao Ecomundo para resgatar Orihime, Urahara criou uma equipe ali de super-heróis com a figura principal sendo o Kon, que é o Karacruiser, emprestando ali o corpo do Ichigo. E tem essa Rancor aí que é a vilã principal desse arco, e o Michael aí, ó, que antagoniza esse episódio, hipnotizando geral, mas no final era só um Hollow normal. E se foda, tá ligado? Nota 4,9. É uma paródia de um Super Sentai que eu não curti, diferente da que teve em... Toma uma na cara só pra deixar ser intrometido e toma outra na cara por ser um inimigo. Onde o seu pior episódio canônico é o pior episódio de todos, empatado ali com o filler, sendo esse o episódio 272. Perdemos o herói. Vegito é absorvido. Super Bowl, depois de absorver Goten, Trunks, Piccolo e Gohan, está tomando uma coça pra Vegito, até que ele simplesmente os transforma em chocolate. Tá bom, parei. Gerando desespero de quem assistia ali, principalmente do Sr. Kaiô. E quando o Buu foi comer o Vegito, ele simplesmente foi solado pelo chocolate. E após transformar Vegito de volta para sua forma humanoide, ele segue apanhando lindamente, até que ele consegue absorver Vegito, que na realidade se deixou ser absorvido de propósito, para entrar no Majin Buu sem ter seus poderes absorvidos graças a um campo de energia, para salvar Gohan, Goten, Trunks e Piccolo. Mas claro, isso só é mostrado no episódio seguinte. E tem ali também no meio do episódio um flashback muito rapidinho do Emadaio convencendo o Vegeta a lutar novamente, contra aquele mal que não pararia apenas com a destruição da Terra, que não foi uma tarefa muito difícil, já que o Vegeta pensava ter matado o Buu. E descobre que morreu de trouxa, sem levar ele junto. E é só isso, aí já tá o motivo. Esse episódio adaptou 5 páginas do mangá. Juntamente com a pinta de filler que esse episódio tem, com um chocolate lutador, já tem motivo suficiente pro episódio canônico ser o pior, com uma nota de 6,5. A menor de toda a série considerando fillers. Bom, eu falei sobre bastante animes, né? E falaria sobre mais alguns, só que eu acabei cortando, já que eu achei que alguns não seriam do interesse da maioria, ou simplesmente não tinham notas baixas, ou episódios realmente ruins. Algum desses 3 motivos. Eu espero que você tenha gostado mesmo assim, considere avaliar positivamente o vídeo. Um agradecimento especial a todos os membros: Artorius Maximus, Vico, Luan Desejo, Cronos, Caio, Órgão e Música Limitada, Douglas Páscoa e Otto Wilson. Muito obrigado a todos, se cuidem e até a próxima.